Bom dia! Está no ar mais um episódio de Panorama Câmara. Direto dos estúdios da Câmara Espanhola, são as 10 horas da manhã deste 15 de setembro. E seguimos juntos nessa segunda quinzena do mês com novos debates, reflexões e conexões que ajudam a entender melhor o cenário de negócios e inovação. Eu sou Carlos Fernandes e é um prazer estar na sua companhia esta manhã. O Panorama Câmara é o seu ponto de encontro quinzenal com as discussões que movimentam o mercado. Aqui, especialistas das nossas empresas associadas compartilham experiências, analisam tendências, revelam oportunidades e abrem os bastidores de sectores estratégicos da economia, do comércio internacional, da inovação e muito mais. Vamos juntos para a nossa primeira conversa de hoje. Para iniciar, trazemos uma conversa essencial para empresas que desejam inovar com apoios estratégico e legal. Estamos com Cláudia Castro e João Ricardo de Freitas, da FI Group, consultoria com mais de uma década de experiência em incentivos fiscais e financiamento à inovação tecnológica. Eles são especialistas em programas como a Lei do Bem e outras linhas públicas de fomento à pesquisa, desenvolvimento e inovação. Vamos entender como estes incentivos funcionam na prática. Sejam muito bem-vindos, Cláudia e João. Olá, muito obrigado, Carlos. É um prazer para a gente estar aqui com vocês. Muito obrigada, Carlos. O prazer é todo nosso e a gente agradece muito o convite. Obrigado a vocês. Vamos lá. Como vocês resumiriam, de uma forma simples, o que a Lei do Bem oferece às empresas? A Lei do Bem é um mecanismo de incentivo à pesquisa e inovação, né? Esse mecanismo de incentivo, ele auxilia as empresas, né? Ele subsidia uma parte dos gastos que a empresa tem com projetos inovadores. Então, ele é um mecanismo que, mais do que potencializa a inovação, ele viabiliza alguns projetos, né? Que, porventura, num portfólio de inovação que não conte com um incentivo como este, seriam projetos mais custosos, né? Principalmente se a gente parar para pensar, algo que é até um tanto óbvio, né? A inovação possui muito risco, né? Especialmente o risco tecnológico. Então, é um incentivo que mitiga o risco, ele compartilha com a empresa esse risco via subsídio, né? Ele é muito mais do que um incentivo fiscal, ele é um verdadeiro mecanismo de planejamento, né? Para a empresa escolher de maneira estratégica projetos que vão entrar no portfólio, projetos que precisam ser acelerados, né? A inovação, ela, acima de tudo, existe para desenvolver novos produtos, né? Para a empresa entrar em novos mercados, aumentar a receita, aumentar a lucratividade. Então, hoje, no Brasil, é o mecanismo vigente mais potente para auxiliar empresas aí na jornada da inovação. Exatamente. E como o João muito bem colocou sobre a parte da Lei do Bem, ela poder ser essa viabilização de projetos de inovação, é porque nada mais é do que um crédito fiscal que ele já seria destinado para o pagamento de um tributo e você tem a oportunidade de utilizar, né, com a Lei do Bem, às vezes, por exemplo, para um projeto interno, para a contratação de novos colaboradores, para a expansão da fábrica ou até, por exemplo, do próprio laboratório, ou se a empresa, às vezes, ela é um banco, uma seguradora, uma empresa de tecnologia, um aumento, por exemplo, da parte de infraestrutura. Então, de fato, é um dinheiro que ela ia direcionar para um tributo que ela consegue utilizar como ela bem quiser. Então, ela consegue inovar cada vez mais com esse dinheiro. Claro, entendo que vocês liberam orçamento de fato, não? Porque, al final, vocês, algo que já está pago, porque tem que pagar os seus tributos, consigue financiar projetos que ajudam também ao crescimento da empresa, né? Exatamente. Muito bom. E além dessa economia fiscal, que tipo de impacto esses programas têm na gestão da inovação dentro das empresas? O estudo mostra que o benefício vai além da redução tributária com aprendizado e qualificação em gestão e inovação, né? Exatamente, Carlos. É evidente que o retorno fiscal, né, esse abatimento tributário, digamos assim, a grosso modo, ele é o fim do incentivo,
né? Ele é o desfecho principal, ele é o desfecho financeiro e econômico do incentivo, pois é um retorno de caixa. Mas não somente esse destino, esse desfecho é importante. A jornada para a utilização da lei do bem é tão importante quanto esse destino, porque a lei do bem faz com que a empresa passe por um processo de aculturamento, que ela entenda de maneira muito mais consciente o seu portfólio, né? Quais produtos desenvolver, quais processos desenvolver, quais tecnologias nós queremos absorver, nós queremos desenvolver. Então, a Lei do Bem ajuda nessa jornada de aculturamento, né? A FE Group é uma empresa pioneira no que diz respeito à transformação digital para a gestão de incentivos. Então, a gente consegue, durante essa jornada de implementação da Lei do Bem, passar uma série de dados e informações extremamente ricas para que a empresa entenda, para que ela olhe para dentro de maneira consciente e saiba aonde investir, como investir e em que momento investir, né? Investir em inovação tecnológica requer planejamento estratégico, e a Lei do Bem é um fator contribuinte para o planejamento estratégico da empresa. Qué bom, no, interesantísimo, porque ya no só é utilizar essa importância, sino também o processo de fazer a melhor utilização possível, né? Exatamente. E além da Lei do Bem, que outras linhas públicas são relevantes para financiar inovação? Acho que temos por aí leis como a FINEP, BNDES, Embrapi. Como a FI Group auxilia nesse contexto para aumentar as possibilidades de sucesso? O FI Group auxilia empresas na gestão de incentivos de diversas naturezas, né? A gente está falando da Lei do Bem, que é o que nós costumamos chamar de fomento indireto, pois é via abatimento fiscal, né? Existem outros fomentos indiretos, porém mais setorizados, né? A gente tem a lei de TICs, nós temos o Mover, que são mais setoriais, voltados para mercados específicos, mas existe também o financiamento público, renovação, como você bem disse, Carlos. O financiamento público, ele já tem uma visão para investimentos que estão em vias de acontecer, investimentos que devem ser estruturados, né, projetizados, para que a empresa, então, cumpra essa jornada, esse plano estratégico de desenvolver um novo produto, um novo processo. Então, existem outros tipos de incentivos, financiamento é um bom complemento, né, para a Lei do Bem. Existem incentivos que têm um caráter mais de know-how, né, como você disse, o sistema Embrapi é fantástico, né, tem várias unidades credenciadas, né, que são CTs, e eles contribuem com o know-how para que as empresas consigam acelerar esse desenvolvimento, seja de produto, de processo. O que a gente costuma dizer é o aculturamento, ele muitas vezes começa pela Lei do Bem, né? Então, ele é um processo que deixa consciente esses investimentos, ele deixa o portfólio da empresa mais visível, e aí a gente começa a ter uma sinergia. Quais esses outros incentivos que também podem contribuir para essa jornada, né? Um financiamento, né? Um acordo de colaboração, um projeto feito em colaboração com o ICT. Então, aí começa todo um círculo, né, de inovação com a utilização de instrumentos de fomento. E aí, se a gente tirar uma fotografia, né, da evolução no tempo, que é o que a gente auxilia muitas empresas, a gente consegue, com uma série de dados e indicadores, observar que as empresas que utilizam esses instrumentos de incentivo à inovação como um instrumento de planejamento, elas conseguem ter uma performance em desenvolvimento de produto, abertura de novos mercados, né, lucratividade, aumento de receita muito maior. Puxa, muito interessante, muito interessante. E bom, para fechar, acho que é bom a gente contar uma novidade, né? Que é que o FI Group e a Câmara Espanhola, juntos, estamos lançando a Câmara I+D para os associados da Câmara, né? Eu gostaria que vocês explicaram de um jeito resumido este serviço, o que é e que oferece para os nossos associados. Claro. A gente acabou identificando que hoje muitas empresas elas acabam tendo essa dificuldade de entender de fato se você consegue utilizar um benefício fiscal, que tipo de benefício fiscal às vezes você acaba tendo
esse potencial de utilização, ou às vezes você quer realizar um financiamento porque você tem um projeto muito estratégico e faz total sentido a utilização de um financiamento público, tanto ele reembolsável quanto de subvenção econômica, mas você não sabe por onde começar. Você não sabe, por exemplo, qual linha de financiamento está aberta, quais são os pré-requisitos, os valores de contrapartida. Então, quando a gente fala tanto de incentivo fiscal e de financiamento, né, nós da FI Group, juntamente com a Câmara Espanhola, a gente acabou identificando essa dificuldade, né, das empresas de identificarem esse potencial. Então, por isso que a gente acabou lançando, né, esse novo desenvolvimento que, de fato, a gente vai analisar esse potencial. Então, a ideia é que você conte para a gente, às vezes, o seu projeto, qual linha de desenvolvimento, ou às vezes você quer começar do zero, você não sabe por onde começar. Então, a nossa ideia, de fato, é identificar o potencial que você tem, tanto para a utilização de qualquer tipo de benefício fiscal hoje, né, de fomento a âmbito federal, quanto de linha de financiamento. Então, a ideia é a gente fazer todo esse mapeamento e entregar para você todas as possibilidades. Puxa, e isso é bem legal porque aí com essa informação que já é de muita utilidade para a empresa associada, se eles quiserem conseguir aprofundar um pouquinho mais, continuar, avançar, tem a vocês para vocês poder acompanhar neles nesse processo, né? Exatamente. Perfeito. Cláudia, João, muito obrigado pelas explicações sobre os incentivos à inovação no Brasil, e aos espectadores fica o convite. Aproveitem a Câmara I+D, um primeiro passo poderoso para entender se seus projetos podem ser beneficiados pela Lei do Bem ou financiamentos públicos de um jeito rápido, estratégico e gratuito. Muito obrigado, pessoal. Nós que agradecemos. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Para continuar, vamos falar de saúde e prevenção. E para isso, recebemos ao Dr. Gilberto Ururahi, diretor médico da MedRio Checkup, e o Dr. Galileu Assis, diretor da unidade de Barra de Tijuca. A MedRio é referência nacional e internacional em medicina preventiva e acumula mais de 34 anos de experiência e mais de 250.000 check-ups realizados, ajudando líderes empresariais e executivos a cuidarem da saúde com foco em prevenção, qualidade de vida e longevidade. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Carlos. É um prazer estar com vocês. Em seguida, eu passo a palavra ao doutor Galileu. É uma honra, de novo, estar falando aí para vocês da Câmara Espanhola. De fato, a MedRio é líder nacional em check-up médico. Hoje é uma referência mundial em check-up. Em 2024, nós recebemos indivíduos de 55 nacionalidades. Temos um banco de dados muito rico, né? O banco de dados hoje, a gente sabe, é a base para o bom funcionamento da inteligência artificial. Nós temos aí um check-up bastante completo para homens e mulheres, muito atualizado dentro dos padrões internacionais. Emitimos os resultados para aqueles que vêm nos procurar em 24 horas úteis. O cliente recebe, faz o seu check-up, passa 5 horas conosco e, no dia seguinte, através do nosso aplicativo móvel, acessa seus resultados, passa a ter conosco um prontuário médico eletrônico em mãos. Sabemos que em momentos de emergência isso pode salvar uma vida. Enfim, é um trabalho bastante moderno, inovador, equipamentos de uma última geração, médicos do mais alto padrão técnico, enfim. E, no dia a dia, nós temos aqui, de acordo com a nossa inserção no conceito ESG, né, estamos completamente inseridos nessa pauta. O S é o social. Então, nós temos um compromisso com a sociedade, divulgar o nosso trabalho, mostrar à população que nós encontramos aqui no cotidiano. Publicamos 4 livros sobre o tema. Brevemente, estaremos publicando o 5º livro, quando da nossa inauguração em São Paulo. Livro este intitulado Longevidade com Talento. Enfim, esse é o nosso trabalho, esse é o nosso core business.
daí o nosso sucesso e a demanda, né, de colegas, de médicos, colegas clientes, amigos clientes, que hoje vivem em São Paulo, oriundos do Rio de Janeiro. Então, breve estaremos aí, ombro a ombro com vocês, Carlos. Perfeito. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e dividir com todos a nossa experiência de 35 anos em medicina preventiva. E é um prazer e gostaríamos de dar início. Estamos abertos às questões, Carlos, que você tem para nos fazer e a gente possa evoluir com a nossa experiência. Perfeito. Vamos começar aproveitando essa experiência que vocês têm para ver se vocês podem falar para os nossos ouvintes, olhando para os últimos anos, quais são as mudanças mais significativas que vocês têm detectado no perfil de saúde dos brasileiros? É basicamente, Carlos, que a gente observa a pandemia da Covid-19, que é um grande marco, né, para todo mundo, em vários segmentos, em várias profissões, em várias nacionalidades. A pandemia modificou comportamentos de pessoas, o mundo mudou, né? E o que a gente observou na pandemia? Houve uma perda de liberdade muito grande das pessoas, muito medo, isolacionismo, perdas de entes queridos, perdas de negócios, né? As pessoas trancadas em suas casas mudaram comportamentos em relação à alimentação, em relação à atividade física, o sedentarismo aumentou muito, o consumo de álcool aumentou também, o sono sofreu muito. Hoje, para você ter uma ideia, nós observamos que 35% da população convive com insônia, enfim. E tudo isso, essas mudanças de comportamento, impactam fortemente no corpo, na alma, no emocional dos indivíduos. Todos passaram a sofrer bastante, e nós sabemos que o homem é corpo e alma, físico e emoção. O que é bom para o físico é bom para o cérebro. O que é bom para o cérebro é bom para o físico. Não podemos dissociar o corpo da alma, da mente, do cérebro. Tá? Então, o que nós observamos fortemente na pandemia, no pós-pandemia? Ela nos deixou legados importantíssimos. A primeira coisa que nós observamos foi uma nova pandemia, a primeira pandemia pós-pandemia Covid-19, que é a pandemia das doenças crônicas. As pessoas começaram a engordaram muito. A obesidade hoje representa 20% da população. As pessoas se tornaram diabéticas, hipertensas. O câncer cresceu enormemente numa população de indivíduos jovens, homens e mulheres, enfim. E nós sabemos que esses casos de câncer no dia de hoje têm muita relação com o estilo de vida das pessoas, em relação à alimentação, como falamos, em relação à atividade física, em relação ao peso corporal, em relação ao sono de qualidade. A segunda pandemia que observamos foi a pandemia da saúde mental fragilizada, né? Então, várias adicções, as pessoas ficaram trancafiadas em casa e se ocupando muito, utilizando celulares, laptops, iPads, várias adicções se formaram, os jovens perderam foco, perderam propósito, enfim. E foram vários os casos que nós observamos e temos observado de estresse junto à população examinada, o estresse pós-traumático, aquele estresse que reverbera na mente do indivíduo em função das perdas que sofreram ao longo da pandemia, muitos casos de síndrome do pânico, ansiedade e depressão. Então, são duas pandemias que a pandemia da Covid-19 deixou como legado. Galileu, você gostaria?
Sintetizando um pouco aquilo que o doutor Gilberto colocou, eu diria que tem dois aspectos muito importantes no que a gente observa hoje em dia. Primeiro, o envelhecimento populacional. Com as quedas das taxas de natalidade e as pessoas cada vez tendo a sua expectativa de vida aumentada, nós temos uma população mais idosa e, consequentemente, uma população mais idosa em que o estilo de vida não é o mais saudável, nós temos, como o doutor Gilberto muito bem colocou, um aumento das doenças crônicas não transmissíveis. E doença crônica não transmissível, como infarto, diabetes, obesidade, hipertensão arterial, neoplasias, alguns cânceres, são as principais causas de internações hospitalares no futuro. Então, basicamente, eu atribuo ao envelhecimento populacional e um estilo de vida que não é o mais adequado um fator principal para gerar doenças crônicas, a principal causa de internações hospitalares no futuro. E nós vivemos em um sistema, Carlos, de saúde, e a doença é o combustível. Numa ponta, você tem a Big Pharma a produzir remédios cada vez mais sofisticados, mais customizados e enormemente caros. O tratamento hoje de um câncer é intangível, né? E, na outra ponta, você vê a indústria hospitalar a desenvolver, a crescer, a proliferar seus leitos, tudo no sentido de cuidar, tratar uma doença. Diferentemente do nosso trabalho, nós estamos aqui para promover saúde. Tá? Nós focamos na saúde do indivíduo. O indivíduo vem, faz um check-up médico completo, homem ou mulher, como falamos, em 24 horas tem seus resultados. Na sequência, nós criamos uma agenda para cada paciente, ter uma consulta com os nossos médicos, para avaliarmos o que foi o check-up de cada um e desenvolver um programa de saúde para corrigir eventuais fatores de risco apresentados nos exames, né? E, com isso, o indivíduo, ao corrigir esses fatores, busca longevidade com autonomia e com independência. Não adianta o indivíduo viver hoje 80, 90, 100 anos e terminar a vida numa cadeira de rodas, né, sem nenhuma independência, sofrendo, enfim. Sem dúvida, o homem está vivendo mais. Para cada ano vivido pela humanidade, o homem ganha 3 meses de expectativa de vida. Quem nasce hoje será centenário. Mas é importante que seja um centenário em plena forma, um centenário producente, um centenário que tenha propósito de vida. A pessoa que não tem propósito de vida não vai chegar a lugar nenhum. Concorda? Para isso, a saúde é básica. E a prevenção nada mais é do que um apoio a cada um na busca dessa longevidade. Saúde sempre será prevenção. Prevenção é mais fácil você prevenir do que investir em tratamento de doença, que é muito caro. Não é verdade? Muito bom, doutor. E eu gostei que vocês tocaram nesse tema da prevenção, porque quando falamos de prevenção, às vezes pensamos mais no indivíduo, mas, desde o ponto de vista das empresas, o que vocês acham de que tipo de retorno uma política consistente de saúde pode gerar nas empresas? Galileu. Inúmeros benefícios. Eu diria que, de imediato, redução do absenteísmo. Né? Você, quando se preocupa em submeter o teu colaborador a um programa de saúde preventivo, com isso você está minimizando a possibilidade deles adoecer e faltar ao trabalho. Uma outra coisa importante, além de reduzir o absenteísmo, é diminuir o presenteísmo, que é o colaborador que vai à empresa, mas por algum motivo ele não está produzindo, não está participando. Esse motivo pode ser emocional, até uma própria doença.
a própria doença que minimiza a sua produtividade, né? Se você reduz o absenteísmo e o presenteísmo, com certeza você tem uma redução de custos diretos e indiretos, né? Você consegue diminuir a utilização dos planos de saúde, você diminui a internação hospitalar, você diminui a necessidade de procedimentos médicos. Somado a isso, você tem um aumento na produtividade, e aumentar a produtividade, sem dúvida alguma, você interfere no faturamento das empresas. No passado, Carlos, nós observávamos que o check-up médico era um benefício para um colaborador estratégico. Na realidade, o check-up médico, hoje, é avaliado, é visto como fator de segurança empresarial. Quanto custa para uma empresa perder um presidente, um profissional estratégico, por razão de saúde, que poderia ter sido diagnosticado, tratado, prevenido, quando de um check-up médico. Além disso, o check-up médico, o ambiente saudável, isso transfere para esse ambiente uma maior felicidade, entendeu? Uma segurança maior no âmbito corporativo e, naturalmente, a produtividade vai crescer. Totalmente, eu super concordo com vocês e a isso nos dá para enlaçar com outro tema que eu acho que é importante, que é a questão da saúde mental no ambiente corporativo, porque você pode perder um profissional por uma saúde física, por uma saúde mental. Vocês acreditam que os executivos já estão mais abertos a tratar desse tema de jeito preventivo? Não tenha dúvida. Hoje o tema pós-pandemia, né, cresceu no mundo inteiro, sobre a saúde mental no âmbito corporativo. O que é feito em relação à saúde física deve ser feito também em benefício da saúde mental. Nós sabemos claramente, né, se você olha para o avanço da psiquiatria moderna, nós sabemos que quanto maior o nível de cortisol, que é um dos hormônios gerados pelo estresse, o indivíduo tem na circulação, se ele tem predisposição à depressão, ele vai produzir a depressão. Tá? Então, observa que hoje o jovem, sobretudo nesse pós-pandemia, né, felizmente, a situação do home office está acabando mundo afora, que home office, na realidade, é uma fábrica de fazer doença, de fazer doente, que o indivíduo acaba com a sua socialidade, com seus amigos, passa a desconhecer a empresa onde trabalha, enfim. E hoje, o que a gente observa, Carlos, são pessoas muito jovens, sem foco, sem propósito, plugados todos nas redes sociais, verdadeiros adictos, enfim. E aprendendo no dia a dia nas redes sociais. Ninguém tem tempo para uma leitura, né? Ao invés de privilegiar uma vida pré-pandemia, que entendíamos como uma vida normal, o mundo fluía naturalmente, hoje não. Hoje as pessoas estão mais distantes do trabalho, as pessoas estão mais exigentes em termos de ter um ambiente melhor no seu trabalho, na sua residência. As pessoas hoje, de um modo geral, você não observa o jovem com muito propósito. Só complementando. Desculpa, Gilberto. Vai, Gadeu. Só complementando, o nosso programa de check-up, a gente valoriza muito a saúde mental. Tá? E a gente não tem tido nenhum problema nos colaboradores das empresas que realizam o programa com a gente em se abrir e responder alguns questionários e, na própria entrevista específica, manifestar algum problema de origem emocional. Só lembrando que no Brasil morrem em torno de 38 pessoas por dia vítimas de suicídio e no mundo 900 mil pessoas vítimas de suicídio. É um número assustador. E o suicídio nada mais é do que o estágio final de uma depressão inicial que não foi tratada, levada a sério
e o paciente orientado para procurar um apoio no sentido de minimizar e interromper esse quadro depressivo. Complementando o que o Galileu está dizendo, Carlos, o nosso check-up, ele observa, analisa, examina o indivíduo no âmbito físico e no âmbito emocional. Tá? Isso é muito importante dentro da afirmativa que o homem é corpo e alma, físico e emoção. Temos que avaliar o indivíduo como um todo. Né? Então, hoje, mais do que nunca, o programa de check-up médico para uma empresa representa uma segurança muito grande. E para os colaboradores, também uma segurança íntima muito grande, porque quando o indivíduo se cuida, a empresa vai ser beneficiada, a família desse indivíduo também vai ser beneficiada e o próprio indivíduo. Então, as pessoas hoje precisam sim se cuidar, querem longevidade com qualidade de vida, estilo de vida saudável, prevenção anual, fazer seu check-up anual em busca de algum fator de risco, corrigir imediatamente. Nós sabemos que 90% dos cânceres têm cura desde que diagnosticados precocemente. Então, não faz sentido o indivíduo se deparar com uma doença, né, em fase avançada. Claro. Não é verdade? Muito bom, doutores. E para finalizar, eu gostaria de tocar um tema que vocês já falaram, que é a questão da longevidade saudável, porque é verdade o que vocês falaram, estamos morando num mundo onde a tecnologia da saúde está conseguindo pessoas que cada vez têm mais longevidade, mas essa longevidade sem qualidade não existe. Então, quais seriam, na sua visão, os pilares mais importantes para conseguir essa vitalidade e autonomia ao longo dos anos? É o tema do nosso próximo livro, né, Galileu? Sem dúvida. A gente tem que tomar como exemplo o que se chama de Blue Zones. Não sei se todos já ouviram falar, mas as Blue Zones são regiões distintas no planeta, no Japão, na Grécia, na Itália, na Califórnia, até na Costa Rica. São regiões com poderes econômicos completamente distintos, etnias as mais diferentes, e o grande legado é a longevidade com autonomia. Por quê? Primeiro, praticam atividade física regularmente, não frequentando uma academia, mas o seu estilo de vida já é um estilo de vida que promove um exercício diário, e isso, sem dúvida alguma, essa atividade física rotineira é extremamente importante para que a gente tenha saúde. Segundo, alimentação. Alimentação, em sua grande maioria, rica em produtos de origem vegetal. Quando consomem produtos de origem animal, são carnes magras, e carnes com pouca quantidade de gordura, mas principalmente uma alimentação rica em alimentos integrais, verduras e vegetais. Uma outra coisa muito importante é a conectividade social. As pessoas idosas não ficam colocadas em escanteio. Os avós moram próximos dos filhos, que moram próximos dos netos, e há essa relação familiar frequente. E essa valorização da presença do idoso nesses locais favorece com que a saúde mental dessas pessoas seja sempre mantida, não é? Quarto, evitam o abuso de substâncias nocivas à saúde, principalmente álcool, tabaco e substâncias ilícitas. Né? Estimulantes, né, Galileu? Exatamente. Então, essas substâncias, se você consegue fazer as pessoas entenderem que são extremamente prejudiciais à saúde e devem ser evitadas, a gente consegue manter um padrão de um organismo saudável por muito mais tempo, sem gerar doenças crônicas. Quinto, sono de qualidade. É fundamental. Hoje em dia, ter um sono restaurador interfere muito com a tua atividade no dia seguinte. Pessoas que dormem bem têm uma qualidade de vida muito superior àquelas que têm um sono que não é classificado como sono restaurador.
Não sei se você tem mais outra coisa a acrescentar, Gilberto. Mas... Não tem dúvida, Carlos, que a gente tem levantado aqui nos nossos dados do dia a dia, estão surgindo mais 4 fatores de risco, né, para doenças coronarianas. O primeiro é o uso do cigarro eletrônico. Isso é uma overdose de nicotina fantástica e está gerando muita arritmia e infartos em indivíduos jovens. O segundo fator de risco, novidade pós-pandemia, é o uso indiscriminado da testosterona, de anabolizantes, jovens buscando ganhar massa muscular sem se preocupar com os efeitos colaterais, como coagulação do sangue, formação de trombos ou hipertrofia do miocárdio, gerando nesses indivíduos morte súbita, né? O outro fator de risco importante também são indivíduos sedentários que, de uma hora para outra, querem se tornar maratonistas, sem nenhum cuidado. E, finalmente, os energéticos, que a gente tanto ouve aí, os jovens tomando, misturando energéticos para ganhar maior punch, maior energia, misturando com álcool e gerando várias arritmias cardíacas graves. Então, o caminho para a longevidade, sem dúvida, o Galileu explicou muito bem, sinteticamente, é estilo de vida saudável e prevenção. A prevenção para que ninguém tenha surpresa no seu cotidiano. E vida longa, vida com saúde e, sobretudo, vida com felicidade. É o que a gente busca. Doutores, Dr. Galileu, Dr. Gilberto, muito obrigado pela sua participação e por compartilhar conosco essa visão tão clara da MedRios sobre a importância da prevenção e da saúde executiva. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos. Um abraço a todos aí da Câmara Espanhola e breve estaremos juntos. Tchau, tchau. Eu agradeço também a participação. Muito obrigado, Carlos. Tudo de bom para vocês. Tchau, doutores. Tchau, tudo de bom. Tchau. Para finalizar o episódio de hoje, vamos avançar na discussão sobre a reforma tributária, mas com foco em 2 aspectos prácticos que impactam diretamente na vida das empresas: a revisão de contratos públicos e privados e a tributação dos chamados super ricos. Para essa análise, recebimos a Rodrigo Milioni, da IETIM Brasil, consultoria internacional especializada em estratégia, inovação e gestão de projetos complexos. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Boa tarde, Carlos. Obrigado pelo espaço. Eu queria agradecer aí à Câmara Espanhola pela sua oportunidade, por esse espaço, por esses minutos aí que são valiosos para a gente conversar sobre esse tema aí que está impactando toda a comunidade jurídica e tributária do Brasil. Como o Carlos bem disse, meu nome é Rodrigo Milioni, eu sou sócio responsável pela IETIM no Brasil, uma empresa de consultoria espanhola, que já está aqui no Brasil há mais de 10 anos, nas áreas de recrutamento, seleção de pessoas, consultoria internacional, e na parte jurídica também, de consultoria tributária, societária, trabalhista, e parte de expatriados e segmento de alta renda. E, bom, estamos aqui para conversar um pouquinho a respeito aí desses temas que o Carlos mencionou. Vamos lá, Carlos, você preparou algumas perguntas para mim que eu estou ansioso para responder. Perfeito, Rodrigo. Sim, eu quero aproveitar todo esse conhecimento que a IETIM tem da matéria e compartilhar ele com os nossos ouvintes. Rodrigo, com a introdução do IBS e da CBS e a extinção do PIS/COFINS e tributos similares, que tipo de contratos privados você acredita que vão ser os mais impactados? Olha, dentro da seara dos contratos privados, a gente imagina que os contratos de fornecimento de produtos, serviços e locação, a gente falando em grandes rasgos, assim, a grosso modo, vão ser os impactados. Por quê? Nós estamos acostumados com o cálculo dos tributos por dentro, de inserir a cultura dos departamentos comerciais, de já inserir os tributos dentro da formação do preço. E com a reforma tributária a gente vai ter esse imposto vindo por fora. Então, algumas cláusulas dos contratos precisam ser revistas, tanto do ponto de vista onde que os contratos precisam prever que se tiver algum aumento de tributação ou ajuste de tributação, para, em alguns casos, evitar que o cliente, o fornecedor seja prejudicado com repasse de margem dele para o comprador ou vice-versa,
esses contratos precisam ter alguns dispositivos para regular de uma forma justa o que como vai ser formado o preço e como vai ser repassado. Sobre o aspecto da reforma tributária, o que a gente vê é que o critério vai ficar mais claro, mas os contratos ainda precisam prever isso, porque agora a gente vai poder falar do preço mais o produto, ou mais o imposto. Então, esses contratos têm que ser muito claros sobre isso e informar que os tributos vão ser adicionados por fora, vão ser adicionados depois, para que não haja discussões e nem percam tempo em travar uma operação, porque não se discutiu realmente o que o contrato está prevendo, se no preço já tem o imposto ou não. Então, essas cláusulas são importantes. Eu até queria fazer um parênteses para os contratos públicos, porque a gente tem a questão da lei das licitações que fala do reequilíbrio econômico e financeiro dos contratos. E em alguns casos, se algumas empresas que contratam com o poder público forem prejudicadas por causa do advento da reforma tributária, em alguns casos elas poderão sim, em sendo isso relevante, entrar em contato com a administração pelos meios legalmente previstos no edital e tudo mais, para pleitear a aplicação desse mecanismo previsto na lei. O mesmo também valeria no caso de diminuição de preço, mas assim, eu acredito muito mais que o que a gente quer defender para as empresas é que elas podem buscar os direitos delas para não serem prejudicadas em margem, não serem prejudicadas de nenhuma forma quando estiverem contratando. E para as empresas privadas, entre elas, para ter o jogo aberto, as questões limpas e muito claras, e com essas cláusulas contratuais bem claras, prevendo a solução desses supostos conflitos que poderiam acontecer em relação à formação de preço, valor de compra, para não emperrar as negociações e dar mais agilidade para os negócios. Puxa, muito interessante, Rodrigo. E aí um tema que você falou quando estava fazendo referência a cláusulas que levanta uma pergunta para nós, e é: quais cláusulas contractuais específicas você acha que devem ser revisadas imediatamente para evitar e mitigar riscos? Olha, as cláusulas que tratam de preço de produto, preço de serviço ou valores de locação e demais prestações aí que estejam sendo negociadas, elas precisam ser claras no sentido de dizer que os preços são aqueles, que aquele valor combinado entre as partes é para remunerar pelo produto, pelo serviço, seja a contraprestação que for, e os impostos serão inseridos por fora. Assim, a gente sabe que isso não vai acontecer tão agora, a gente ainda tem mais um ano para a implementação da CBS de uma forma completa, então há alguns contratos que puderem ser aditados no sentido de preverem já uma forma de, se houver aumento ou diminuição do imposto, ou se houver modificação nas normas tributárias do Brasil, que as partes se disporão a conversar para poder esclarecer esses critérios e chegar a um acordo e poder continuar com a operação. Então, assim, basicamente, a gente entende que essas duas cláusulas vão ser bem importantes, fora as outras, que vão tratar da questão do pagamento do imposto, a questão do creditamento, que talvez isso vá acabar entrando dentro da seara contratual, porque como a gente ainda tem uma questão que vai ser definida de uma forma mais específica pelo fisco em relação ao crédito, ao split payment e outros mecanismos que vêm na reforma, talvez a comunidade jurídica e a própria técnica contratual sinta a necessidade de dispor disso no instrumento escrito para tentar refletir a lei ou até mesmo regulamentar a interpretação que as partes vão ter ou das particularidades da operação delas, segundo o que tiver previsto nos dispositivos legais da reforma. Puxa, muito interessante, Rodrigo. Eu gostaria agora de tocar outro tema que acho importante também porque nós, no âmbito da Câmara, temos muitas empresas que estão vindo a investir no Brasil e logicamente, as empresas com este tema ficam bem de olho. E tem que ver com a proposta de imposição de um adicional de 10% sobre dividendos para empresas acima de certos lucros e o risco de tributação sobre lucros acumulados, no final acabam gerando uma incerteza nesses investidores. Que impacto você acha que isso pode ter sobre decisões de investimento ou estruturação societária? Olha, Carlos, essa é uma pergunta importante e muito relevante, porque atualmente, tanto para quem investe em empresa, ou pequeno empresário, médio empresário, até sociedades de serviços e profissionais, elas se remuneram o sócio através de dividendos. E as empresas grandes também, que possuem os lucros acumulados no balanço, ou que apuram dividendos trimestralmente ou mensalmente,
passando lá os 50 mil por mês, os 600 mil por ano, vão estar sujeitos a essa questão do adicional de 10%. Que, por um lado, é um sinal de que o Brasil está entrando na mesma linha de tributação do Pilar 2 da OCDE, tá? Assim, o Brasil está realmente colocando o marco tributário dele dentro do sistema global de tributação, mas, por outro lado, gera um pouco de incerteza aqui no Brasil, porque antes toda a comunidade societária estava acostumada com a isenção dos lucros. E a gente teve até uma apresentação, e ela inclusive foi aí na Câmara, com profissionais assim excelentes. A gente teve uma oportunidade de trocar muita ideia a respeito disso, e dentro das conversas a gente até chegou a aventar a possibilidade de que, se o projeto de lei virar realmente lei no final agora desse ano, e os fatos geradores a partir de 2026 começarem a ser tributados por esse adicional, que as empresas poderiam pensar, no caso das limitadas, deliberar e criar um plano de pagamento dos lucros acumulados agora em 2025, e no caso das SA, deliberar e pagar no mesmo exercício, porque a lei das SA exige dessa forma. Então, assim, a gente fica um pouco alerta em relação a isso, e como a gente não tem nada definido, é como se fosse, eu não diria uma aposta, mas assim, tentar acompanhar de perto a evolução desse projeto de lei, ver como que está a tramitação, e ficar atento a criar mecanismos jurídicos que sejam capazes de tentar mitigar o impacto sobre os lucros acumulados das empresas que elas têm nos balanços até hoje, para que, em sendo inevitável pagar 10% sobre os dividendos, sobre determinada aferição de lucro, que isso seja a partir de 2026, ou a partir de quando a empresa tenha novos lucros, protegendo os lucros que ficaram para trás, aí, que não foram deliberados nem distribuídos por algum motivo. Então, assim, o que a gente, nesse ponto, a gente está bem alerta em relação a isso, acompanhando a tramitação. No finalzinho do ano, se isso não for votado e aprovado até o final do ano, muito provavelmente a gente vai ficar de olho naquelas edições extras do Diário Oficial que publicam essas leis, para que a gente possa alertar os contribuintes, os nossos clientes, e para aqueles que quiserem se precaver, a gente também oferecer aí algumas soluções que a gente já pensou, né, e tem planejado para poder tentar mitigar esses efeitos. Muito bom, Rodrigo. Para encerrar e recapitular um pouquinho, como as empresas podem se iniciar a se adequar a essas mudanças? Olha, inicialmente a gente acha que a mudança vai ser muito mais, agora entra numa fase muito mais sistêmica do que de conhecimento, porque já o PL que foi aprovado e que alterou a Constituição, a lei complementar, eles já estão claros o suficiente para dar um norte, para a gente saber como que vai funcionar a tributação do IBS, CBS, e agora a questão se volta um pouco para os informáticos e para a questão sistêmica, ou seja, os RPs das empresas vão passar por um processo de parametrização para poder cumprir, né, as alíquotas de teste da CBS no próximo ano, e já começar a criar o ambiente de apuração tributária para que, a partir de 1º de janeiro de 2027, realmente as empresas comecem a se creditar de todas aquelas rubricas que concedem crédito de CBS, e também poder apurar corretamente o imposto, né? A Secretaria da Fazenda, a Receita Federal, criou uma calculadora onde a gente pode fazer alguns testes, serve como parâmetro para ir ajustando aí, fazendo a sintonia fina dos ERPs. Eu acho que é importante começar por aí. E com relação a outra questão que a gente estava conversando aí da tributação dos super ricos, eu acho que vale a pena quem contatar, quem já tem os advogados de confiança, contatar com eles, ou buscar consultorias como a nossa e outras que existem aí na Câmara, para poder conversar a respeito desse panorama, dessa previsão, sentir como é que está o clima, para ver como que a gente pode criar os mecanismos para ajudar essas empresas. E como a gente já disse, né, tem diferença na distribuição de dividendos entre limitada e SA, e a gente precisa também criar mecanismo para, caso isso não aconteça, ou, se realmente acontecer, deixar todo mundo preparado para o futuro. Então, sobre esses dois temas, assim, resumidamente, agora o momento é realmente de atenção, e dos departamentos contábeis e jurídicos aí estarem bem atentos aos próximos desdobramentos, para tentar tomar ações preventivas antes de que a gente seja aí, eventualmente prejudicado por uma tributação indesejada, vamos dizer assim. Rodrigo, muito obrigado por compartilhar conosco seu conhecimento da IE Team sobre os desafios e oportunidades que trae essa reforma tributária e como melhor
nós nos podemos preparar para o que se nos vem nos próximos 5 anos, né? Perfeito, Carlos. Muito obrigado. Novamente, queria agradecer à Câmara, a você, ao Alejandro, por esse espaço e por espaço de sempre que vocês cedem para a gente, seja nas apresentações que a gente vai assistir, seja nas apresentações que a gente faz. Aí é sempre muito acolhedor. A gente gosta muito da Câmara Espanhola. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a vocês. Tchau, tchau, Rodrigo. Tchau. E assim, encerramos mais um episódio do Panorama Câmara. Obrigado pela sua companhia e por estar conosco nesta jornada de conhecimento e conexões que fortalecem o nosso ecossistema. Não se esqueça de acompanhar a Câmara Espanhola nas redes sociais para ficar dentro dos próximos episódios, eventos e novidades. E lembre-se, todos os programas estão disponíveis no YouTube e no Spotify, prontos para te atualizar, inspirar e conectar onde e quando você quiser. Até a próxima!